A porta rangeu antes que ele pudesse controlar a surpresa. A mala de couro parou com um som seco no piso do hall e o cheiro, uma mistura de óleo quente e algo doce, atravessou os corredores do apartamento como um aviso. Grant permaneceu com a mão ainda no cabo da mala, olhando a cozinha ao fundo, uma cena pequena e íntima que parecia não ter lugar na vida que ele acreditava ter construído para si mesmo. Se você gosta de histórias que tocam o coração, fica até o fim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Curte o vídeo para ajudar outras pessoas a verem essa história. Ele notou primeiro o ursinho de pelúcia, encostado numa cadeira baixa, com um dos olhos mais gasto que o outro. Depois viu a torre de blocos meio torta sobre o tapete. Lucas, de pijama azul com dinossauros, segurava a barra do avental de Nia com tanta força que os dedos miúdos pareciam marcar o tecido. Nia, com o cabelo preso e as sobrancelhas ligeiramente franzidas, inclinava-se sobre uma pequena frigideira, mexendo panquecas com um gesto repetido, calmo. Quando os olhos dela encontraram os de Grant, por um segundo, tudo se reduziu a respirações. Grant sentiu o corpo inteiro se contrair. A sala parecia menor do que no catálogo que mostrara aos investidores. As almofadas, o nome do prédio, as paredes brancas que ele escolhera com tanto cuidado, tudo de repente parecia uma vitrine, onde alguém claramente diferente ocupava um espaço que até então ele assumira ser exclusivamente seu. "Você chegou cedo", disse Nia, sem alarde. A voz era firme, porém sem surpresa. Havia em suas palavras uma neutralidade que não diminuía a intensidade do que acontecia, protegendo Lucas, voltada para a tarefa. A frigideira chiou quando ela levantou a espátula. Lucas ergueu o rosto e, ao ver Grant, apertou mais o avental. O choro que emergiu foi curto, como se tivesse sido adiado até que a visão do pai se tornasse inevitável. O menino não correu, não pediu presença, permaneceu preso ao avental, como se o contato fosse uma âncora. Grant fechou a porta com mais força do que pretendia. O barulho reverberou pela cozinha. Por um instante, a única coisa que soube fazer foi distribuir desculpas em silêncio, uma fileira delas, como se fossem notas de uma reunião que não terminou. Ligações, contratos, prazos, uma apresentação que pediram para adiantar. Nia moveu-se com uma eficiência calma e fez sinal para que ele se sentasse numa das cadeiras da bancada. Lucas encolheu o corpo e deixou a cabeça no ombro dela. "O jantar queimou um pouco", disse Nia, e havia quase um sorriso. "Nada que não dê para consertar. Quer café?" Era uma oferta prática, sem um julgamento embutido, e isso constrangeu Grant mais do que uma acusação teria feito. Ele não sabia quando havia cedido espaço à rotina que o trabalho impunha, não sabia quando acordara um dia e percebeu que o tempo com o filho transformara-se em retalhos. Lembranças rápidas vieram como flashes, primeiros passos, um recital de escola que ele acompanhara pela chamada gravada, um Natal em que enviara um presente que ele próprio não abrira. Cada memorização deveria ter sido conforto, tornou-se acusação. Enquanto Nia mexia o café e colocava 2 canecas na bancada, Grant notou a maneira como Lucas olhava para ela. Não só afeto, mas confiança. Havia segurança ali, algo que ele, por muito tempo, assumira ser seu por direito. Era uma sensação mais antiga e sutil, a de que sua ausência não era realmente sentida, porque existia uma presença que preenchia as lacunas que ele deixava. "Eu posso ajudar", disse Grant, e a frase soou menos espontânea do que pretendia. Havia anos em que ajudar significava um telefonema para a escola na hora do nascimento de uma febre, providenciar transporte, checar relatórios. Não eram gestos de presença. Nia virou-se e por alguns segundos houve algo quase inexpressivo em seu rosto, mas que Grant leu sem dificuldade. Cansaço, sim, mas também limites. Ela colocara a mão sobre a do filho, com um gesto conciliador. "Lucas tem medo quando você chega e sai assim", disse ela, sem acusar. "Ele não entende por que as coisas mudam. Ele precisa de rotina, precisa de saber que alguém fica."
A palavra medo fez algo no peito dele que não se deixou traduzir em número de reuniões. Grant sentiu o peso daquelas letras. Lembrou-se das noites em que dormira no sofá da sala do escritório, das promessas sussurradas em entrevistas improvisadas, das vezes em que trocara histórias na hora de dormir por relatórios às 3 da manhã. A aptidão para controlar planilhas, para negociar com voz firme, não servia de nada para preencher o espaço entre os dedos de um menino que apenas queria saber que alguém ficaria. O confronto, quando veio, não foi explosão, foi um ajuste de foco, delicado e inevitável. Eu sei que tenho faltado, disse ele, a voz saída mais baixa do que pretendia. Não vim aqui para julgar seu trabalho, Nia. Vim porque eu não sabia que era assim quando entrei. Nia assentiu. Não era nada drástico, Sr. Grant. Só ele liga menos, pergunta menos. A criança percebe, fica curioso. A casa vira uma passagem. E quando a única constante é quem fica, a lealdade dele vai para quem fica. Houve silêncio. Lucas enroscou mais fundo e o ursinho de pelúcia caiu de lado, como se também ele estivesse fadigado. Grant observou os detalhes, a marca no avental, o pequeno corte no polegar de Lucas que Nia cobria com carinho ao pentear o cabelo do menino. Eram pequenos atos de cuidado que, somados, haviam construído o que o pai agora via com desconforto e, secretamente, gratidão. "O que você quer que eu faça?" perguntou Grant, com a honestidade crua de alguém acostumado a metas. Nia olhou para ele como quem medisse possibilidades. Ficar quando prometer, acordar no dia do aniversário, brincar dos blocos com ele ao menos uma vez por dia. Não é heroísmo, é proximidade. Lucas precisa de tempo com você, não de bilhetes. A simplicidade do pedido era um golpe. Grant percebeu que em suas mãos havia um contrato que não constava em nenhuma cláusula corporativa, a demanda de presença, tão difícil quanto uma fusão mal calculada. Ele prometeu, primeiro para não interromper a conversa, depois porque as palavras ganharam peso ao sair. Prometeu coisas pequenas e concretas, 2 noites por semana sem compromissos, não levar trabalho para casa às sextas, um jantar semanal só deles. Naquela noite, ficou. Não era apenas corpo no sofá, era presença. Cozinharam panquecas juntos. Nia passou-lhe a frigideira com uma confiança brincalhona. Lucas ria ao ver o pai derramar massa demais, ao ouvir o som da frigideira, ao ver a torre de panquecas construída torta na mesa. O ursinho assistia da cadeira como um pequeno espectador. A mudança inicial foi difícil. Nos primeiros dias, o telefone vibrava com insistência, mensagens, lembretes, solicitações. Grant deixou o aparelho no bolso, silenciou notificações, por disciplina e surpresa. Sentiu vontade de verificar, de retomar o controle. Ansiedade era uma velha conhecida que ele aprendera a domar com técnicas, foco em metas, listas, delegação. Mas nada disso servia para o que estava ali, em frente a uma torre de blocos que um menino de 4 anos ergueu com paciência. Em casa, Nia mantinha horários, rotinas e mantinha também uma autoridade suave que não fragilizava Lucas. Ela dizia, agora é hora do banho, e Lucas obedecia porque havia confiança. Grant reparou pela primeira vez que o que ele perdia em presença física não poderia ser comprado com qualquer oferta. Não havia riqueza que substituísse a autoridade que vinha de quem dormia na mesma casa, riu nas mesmas brincadeiras e ofereceu consolo nas noites de pesadelo. Uma semana depois, Grant acordou antes do alarme, por hábito antigo. Em vez de checar e-mails, ouviu do corredor um murmúrio pequeno. Lucas cantando uma música torta, apenas notas soltas, acompanhado por Nia batucando numa caixa de biscoitos. Ele olhou pela porta do quarto e viu uma cena de simplicidade que já se tornara medicina. Nia ajoelhada, de olhos fechados, incentivando o menino a repetir a rima, o ursinho olhando de lado, a luz da manhã entrando em ângulos suaves pela janela. Grant não entrou, ficou parado no batente, observando, e sentiu uma espécie de espanto. O tempo que ele havia delegado estava se reconstruindo sobre outros pés, e isso lhe doía e o salvava ao mesmo tempo.
Levantou-se devagar, decidiu fazer um café sem pressa. Quando entrou na cozinha, Nia ergueu a cabeça, sorriu e Lucas correu para os braços do pai como soubesse, de alguma maneira que só as crianças sabem, que aquele homem havia voltado de uma viagem. As promessas no começo foram práticas, com o passar dos dias tornaram-se hábito. Grant assistia às pequenas rotinas. Juntos, construíam uma torre de blocos que caía várias vezes, e cada queda era seguida por um momento em que a paciência dele crescia. Aprendeu a perguntar pelo desenho, a ouvir sem interromper. Escreveu na agenda profissional, com a mesma clareza com que marcava reuniões, o compromisso de não perder os recitais escolares. A cada muito bem, a cada disciplina aplicada, a cada história lida, parecia que havia um depósito sendo feito numa conta que ele temera ter deixado vazia. Nia, por sua vez, não se colocava como substituta do lugar do pai. Ela era, antes, promessa de apoio. Em uma tarde chuvosa, quando a calçada brilhava sobre a água e o cheiro de comida cozinhando subia pela janela, ela sentou-se com Grant e falou sem rodeio sobre limites e reconhecimento. Disse que não precisava de agradecimentos grandiosos, apenas que ele reconhecesse, diante do menino, que havia decidido estar presente. E quando ele o fez, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Lucas e dizendo, prometo estar aqui, o menino soltou um riso que parecia dissolver anos de pequenas ausências. Houve resistência externa. No primeiro fim de semana em que cancelou uma reunião para ficar em casa, a equipe enviou e-mails falando de oportunidade perdida. Colegas, acostumados a vê-lo como alguém que sempre fazia concessões ao trabalho, enviaram mensagens surpresas. Grant respondeu, aprendeu a ser sucinto. Compromisso familiar. De volta segunda. Nada mais. Essa firmeza teve um efeito inesperado. Alguns colegas começaram a refletir em seus próprios espaços vazios e, discretamente, deram-lhe sinais de aprovação. Nada nas métricas do mercado caiu por isso. Algo em sua vida, porém, mudou de eixo. O clímax dessa transformação aconteceu numa noite de sexta. Era a semana do aniversário de Lucas, e Grant decidira que faria algo raro, uma festa pequena em casa, com panquetas temáticas, um bolo simples e amigos que eram também pais, cujos olhos davam conselhos mais do que críticas. Nia ajudava com os enfeites. Lucas, excitado, corria de um lado para o outro com um chapéu feito de papel. No meio da celebração, quando o menino soltou as velas e pediu que o pai fizesse um desejo, Grant olhou para Nia, para a mesa improvisada, para os olhos do filho cheios de confiança e percebeu que o desejo não era para ele, era um compromisso que precisava manter. Depois do parabéns, quando a casa acalmou e as luzes foram reduzidas, Grant ficou ao lado da pia, lavando pratos com gestos lentos, observando o avesso de uma noite feliz. Lucas, já com os olhos pesados, enroscou-se no seu peito. Havia uma fragilidade ali que não se resolvia com promessas, resolvia-se com presença repetida. Quando Nia passou com um pano, Grant a agradeceu simplesmente. Havia na sua voz algo que nas palavras formais jamais existia: humildade. As semanas seguintes não foram perfeitas. Ele ainda falhava em alguns compromissos. Ainda havia noites em que o telefone vibrava alto demais e ele cedera por hábito. Porém, em vez de justificar-se, começou a reparar em detalhes. A manchinha de massa no avental de Lucas, o jeito que ele virava páginas no livro antes de dormir, a expressão séria que aparecia quando tentava montar a torre mais alta. Cada pequeno gesto exigia dele uma resposta, uma história, uma lembrança, uma presença que não fosse apenas corporal. Numa manhã que amanheceu clara e tranquila, Grant entrou na sala e viu a torre de blocos quase pronta, uma obra instável e paciente. Sentou-se sem pensar na etiqueta de sua mala, sem checar notificações. Lucas veio e encostou a cabeça nele. Por um segundo, o telefone vibrou, insistente. Ele sentiu a pulsação de velhos impulsos, aquele chamado da velha vida que prometia retorno fácil à sensação de eficácia. Mas fez uma escolha que não era retórica. Deixou o aparelho sobre a mesa, virou-o de lado e olhou para o filho com atenção total.
Era um gesto pequeno, simples, sem cerimônia. Ele se sentou e dessa vez não pegou o celular. Lucas pousou a mão sobre a torre e, com o dedo indicador, indicou um bloco que ainda tremia. "Pai, segura", disse ele, como se fosse um comando de quem conhecia o mundo. Grant inclinou-se, colocou a palma junto à construção e deixou que a respiração do menino orientasse o gesto. Construíram em silêncio um corredor de pequenos equilíbrios, uma conversa sem pressa que vinha da troca de olhares e de risadinhas baixas. Contou-lhe uma história sobre um castelo que não queria virar areia. Cada vez que o vento soprava, o castelo aprendia a segurar as pedras com a ajuda de um amigo. Lucas ouviu atento, interrompendo apenas para perguntar o nome do amigo e inventar um novo obstáculo. Grant respondeu inventando, e cada resposta era um pedaço de si que deixava para trás a pressa habitual. Quando a história acabou, o menino suspirou satisfeito e pôs o chapéu de papel, como se tivesse ganhado uma medalha. Nia entrou com 2 canecas de chocolate quente e ficou ali, por um momento, apenas observando. Havia algo de calmo e feroz naquela observação. Ela sabia que o progresso não se media em noites perfeitas, mas em escolhas repetidas. Aproximou-se e, sem cerimônia, recostou a cabeça no ombro dele. Ele sentiu o calor do apoio e a leve responsabilidade lá de novo, uma responsabilidade querida. Os dias seguintes testaram as escolhas de maneiras pequenas e grandes. Houve reuniões que poderiam ter sido atendidas por uma voz sua via teleconferência e ele, agora, preferiu ouvir ao vivo o relato do professor de Lucas sobre um desenho de uma girafa. Houve uma viagem de negócios que pediram que adiassem, respondeu que não seria possível. Alguns e-mails chegaram com tom de cobrança, outros com surpresa contida. Grant aprendeu a escrever respostas curtas, firmes e sem justificativas. A economia do mundo corporativo permaneceu respirando com ou sem ele durante algumas horas. A maternidade de presença, no entanto, exigia atenção imediata. Uma noite, ao entrar no quarto para dar boa noite, teve de lidar com um pedido de Lucas. "Faz outra história, pai." Ele obedeceu. Sentaram-se sob uma lâmpada amena enquanto a cidade fora dormia. Grant escavou lembranças, não para justificar ausências, mas para ensinar algo diferente. Contou sobre um homem que aprendeu a ouvir o som do vento e descobriu que no seu silêncio havia sempre alguém precisando. Lucas bocejou no meio da narrativa. Os olhos dele, pesados de sono, procuraram o rosto do pai como se buscarem um farol seguro. Quando terminou, inclinou-se e beijou a testa do menino. Prometeu em voz baixa aquilo que agora não era espetáculo, mas rotina. "Amanhã eu venho te buscar na escola." Lucas murmurou um sonoro oba e fechou os olhos. Grant ficou ali mais um minuto, observando a respiração lenta, fazendo uma lista mental de pequenas promessas que precisava manter. O telefone tocou no corredor com insistência conhecida. Ele ouviu a vibração, sentiu o impulso velho de atender para apagar a urgência. Em vez disso, levantou-se devagar, virou o aparelho sobre a mesa da cozinha, uma ação simples que, naquela casa, tinha o peso de um gesto sagrado, e voltou para o quarto para fechar a porta com cuidado. Nia o esperava na sala, com um olhar que dizia tanto bom trabalho quanto a estrada é longa. Sentaram-se com o resto do chocolate e, sem alarde, combinaram coisas práticas. Quem buscaria Lucas na próxima quinta, qual seria a escala de plantões de ambos, como avisar o escritório quando surgissem imprevistos. Não houve palavras grandiosas, houve planos pequenos, eficazes, desenhados para que a promessa não se tornasse apenas conforto da noite, mas estrutura do dia. Antes de dormir, Grant passeou mentalmente por um antigo lugar onde havia aprendido que presença era luxo e não obrigação. Agora, sabia que o desejo ardente de mostrar competência no trabalho jamais compensaria o silêncio de um filho que esperava.
Fechou os olhos com uma sensação tênue de vitória, não total, não definitiva, apenas o compasso novo de uma vida em que algumas prioridades haviam sido reposicionadas. Lá fora, a rua respirava tranquila. Dentro da casa, uma torre de blocos permanecia em pé, pequena e frágil, e ele sentiu que ali estava, enfim, uma casa que aprendia a sustentar-se. Ali estava, enfim, uma casa que aprendia a sustentar-se. Na manhã seguinte, o céu claro parecia agradecer o acordo feito naquela noite. Luz cortava a cozinha, os panos no varal balançavam num compasso preguiçoso. Grant levantou-se antes de todos, fez café sem pressa, escolheu as roupas de Lucas com cuidado. Havia um pequeno prazer nas coisas rotineiras, dobrar meias, achar o sapato certo, colar um desenho na mochila, como se cada gesto fosse uma prece praticada em silêncio. Quando saiu do prédio com Lucas na mão, ouviu vizinhos comentando, num tom curioso e admirado, sobre pais que iam buscar filhos. Não era firmeza de espetáculo, era um movimento simples de alguém que aparecia. Lucas foi falando sobre uma girafa que havia desenhado, e Grant escutava como se a cada palavra o menino construísse um mapa do mundo. No instante em que o portão da escola se abriu, algo no rosto de Lucas tomou força. Havia um lampejo de orgulho em ser visto ao lado do pai. Dias assim se repetiram, e cada repetição consolidava um novo hábito. Mas a vida, teimosa e prática, tem uma maneira própria de testar as promessas. Foi numa terça-feira, enquanto Grant organizava a mesa para trabalhar de casa, que a chamada chegou. No visor apareceu o nome de Claire, a cliente há anos, cuja conta firmara parte da curva ascendente da empresa. A voz do escritório, que antes era apenas uma linha no fundo do pensamento, tornou-se insistente. Emergira uma apresentação decisiva e esperavam sua presença no final da tarde. Grant respirou. Podia sentir, como quem pressente maré, o peso daquela expectativa. Olhou para Lucas, que pintava com os cotovelos apoiados na mesa, absorto no próprio universo de cores. Nia, que entrava com uma pilha de toalhas limpas, sentiu o silêncio e soube o que ele pensava antes mesmo de palavras serem ditas. "É importante?" perguntou ela, colocando as toalhas sobre a ilha da cozinha. "Importante para eles", respondeu ele. "Importante para o relatório, para a próxima fase." Havia no tom dele a memória do homem que aceitava todas as chamadas sem olhar o mapa de sua vida. Nia aproximou-se e pousou a mão sobre o ombro dele. "E para vocês?" perguntou, com a naturalidade de quem sabe que a pergunta é, na verdade, um pedido. Grant fechou os olhos por um segundo, escutando o coração de Lucas bater em cadência com a própria indecisão. "Amanhã eu já disse que venho buscá-lo", murmurou. "Prometi." Do outro lado da linha, o escritório fez silêncio por alguns segundos. Depois, com a eficácia habitual, enviaram uma mensagem pelo chat pedindo confirmação de presença. Era o tipo de urgência que não aceitava hesitação. Ele poderia ligar e dizer que viraria à tarde no cliente. Poderia explicar que o compromisso de pai seria postergado. Era o gesto que o antigo Grant faria, apagar a chama de desejo familiar com a água do dever profissional. Só que desta vez, o gesto não veio com a mesma facilidade. Ele pensou em como Lucas, naquele momento, poderia se lembrar mais tarde de duas coisas: de um pai que foi a todas as reuniões ou de um pai que foi a todas as manhãs até a escola. "Eu vou", disse Grant, e havia na fala uma firmeza que não precisasse se justificar. Colocou o celular sobre a mesa e, com um olhar, fez entender a Nia que ela poderia cobrir qualquer emergência do trabalho se necessário. Ela assentiu, não como quem aceita um favor, mas como quem coopera numa decisão que já tinha sido tomada em comum acordo. A reação no escritório foi imediata e prática. Questionamentos, pedidos por alternativas, a sugestão de que outro membro da equipe assumisse a apresentação. Alguém mencionou prazos, alguém falou de riscos. Grant ouviu. Respondeu com clareza: "Não estarei presente na reunião às 5. Posso preparar o material e estarei disponível por chamadas até às 3. Depois disso, tenho um compromisso pessoal que não posso alterar." Foi curto, sem justificativas. No tom, havia menos obstinação e mais paz. Como se dizer não fosse uma perda, mas uma reafirmação. As consequências não tardaram.
Na manhã seguinte, recebeu um e-mail mais frio que o habitual. Cobrança por não comparecer, uma observação sobre comprometimento. Um colega, num corredor virtual, deixou escapar um comentário sobre prioridades. Um pequeno nó de insatisfação começou a se formar ao redor de seu nome entre os que mediam valor pela presença física em negociações. Era esperado e, de certa maneira, necessário. Uma vida rearranjada cria atritos. Nia viu a tensão instalando-se no rosto dele ao final do dia, quando ele entrou pela porta da frente com um sorriso cansado. E então? Ela perguntou, sem pressa. Foi tenso, disse ele. Houve resistência, fizeram um inventário de quem poderia assumir e, não sei, talvez isso pese. Nia serviu o jantar com movimentos medidos. Talvez pese para eles. Para nós, você esteve aqui. Lucas te desenhou com um chapéu de papel e saiu feliz da escola. Sorriu. Essa conta também vale. Grant ponderou. Observou as pequenas coisas que a presença havia mudado. O modo como Lucas se inclinava para contar algo, o jeito que Nia deixava um bilhete debaixo da cafeteira com uma palavra de encorajamento. Havia também o olhar de reconhecimento de alguns pais no parquinho e a calma que descia sobre a casa ao meio-dia quando ele chegava para almoçar com a família. Essas coisas não pagavam boletos de mercado, nem ganhavam relatórios elogiosos, mas faziam o que contavam, sustentavam uma vida. A vida profissional respondeu com seus próprios ritmos. A conta da Claire exigiu um esforço redobrado. Alguém teve de preencher as lacunas deixadas por sua ausência. Houve reuniões noturnas que o telefone captava mesmo quando ele não atendia. Houve relatórios em que seu nome aparecia menos visível. Em uma delas, Grant leu uma avaliação que sugeria falta de disponibilidade. Era uma verdade dura, quase dolorosa, porque confirmar aquilo significava pagar um preço por escolhas firmes. Mas também houve concessões generosas. Um colega, Mateus, sempre prático, assumiu parte da apresentação e, surpresa entre as expectativas, trouxe soluções que funcionaram. Você precisa aprender a delegar sem culpa, disse Mateus, numa conversa curta. Não é falta de força, é estratégia. A frase caiu como algo simples, mas transformador. Grant aprendeu aos poucos a não carregar o peso todo, a aprender que confiar não é abdicar. E em casa, a colheita era imediata. Lucas passou a contar com datas que se concretizavam. Idas ao parque, um dia de sorvete na padaria da esquina, visitas à biblioteca municipal, onde escolheram um livro sobre castelos que não viravam areia. Em cada uma dessas saídas, o menino confirmava que o pai era presença e não promessa verbal. Em alguns dias, quando o trabalho apertava mais do que o normal, Nia era a ponte. Ela ligava, explicava com clareza e, quando preciso, assumia o comando. Entre eles havia uma linguagem silenciosa que continha mais decisões do que conversas longas. Ainda assim, havia noites em que Grant acordava no meio do sono com a sensação estranha de que deixara algo importante incompleto. Eram minutos em que o corpo vinha do passado antigo, automático, o impulso de verificar e-mail, a fagulha de urgência. Aprendeu a domar esses instintos, respirava fundo, lembrava-se do rosto de Lucas adormecido e guardava o telefone virado para baixo como um símbolo de resistência. Às vezes, Nia pegava a mão dele no escuro e, sem palavras, colocava luz na certeza de que aquilo valia. Os meses passaram. Não se tratava de um triunfo redondo ou de uma transição sem perdas. Houveram negociações que não caminharam, horas trabalhadas que se multiplicaram quando o cliente exigiu e uma proposta de promoção que estacionou por dúvidas sobre disponibilidade. Em contrapartida, havia um lugar em que a presença de Grant crescia de forma evidente, o lar. Lucas aprendeu a esperar, a confiar em um pai que vinha, a falar sem pressa. Nia aprendeu a dividir e a pedir com firmeza. E Grant aprendeu, talvez o mais difícil, a aceitar que escolhas importantes implicam renúncias e que elas, feitas com clareza, trazem suas próprias recompensas. Uma tarde, enquanto montavam uma pequena pista de carrinhos na sala, Lucas interrompeu o jogo e perguntou, com a seriedade peculiar das crianças, se o castelo dos dias antes ainda poderia virar areia. Grant sorriu e puxou o menino para perto.
O castelo se torna areia quando o vento vem e a gente não segura as pedras, disse ele. Mas quando a gente escolhe colocar um amigo ao lado, o castelo resiste. E às vezes, quando é preciso, a gente também troca as pedras por mãos que seguram. O importante é que alguém esteja aqui para segurar. Lucas aceitou, satisfeito, e voltou a empurrar os carrinhos. Do lado de fora, a cidade seguia sua pressa. Dentro, uma torre de blocos se mantinha, não indestrutível, mas posta sob cuidado. Grant olhou para Nia, que observava a cena com um sorriso discreto, e sentiu que, apesar dos atritos vindouros, havia criado um lugar onde promessas se transformavam em hábito. Na semana seguinte, algo novo apareceu, um convite inesperado da escola de Lucas para uma pequena apresentação de talentos, uma sexta-feira à tarde. Era um evento simples, mas de simbolismo óbvio. Comprava-se ali a chance de mostrar que as prioridades não eram mera teoria. O convite veio com horários que coincidiam com uma reunião importante no escritório. A decisão, novamente, pendeu entre a urgência que poderia esperar e a voz pequena que contava com ele. Grant sabia, com uma clareza que já não o assustava, qual seria a sua resposta. Pegou o bilhete, sentiu o papel entre os dedos e sorriu para Nia. Havia um preço a pagar em muitos lugares, mas havia também lugares onde a presença mudava uma vida. Era uma conta que, enfim, estava se equilibrando.